Fala pessoal, segunda-feira começando mais um programa do Frota, aqui pela TV WA, pela Com Brasil, pela TV Osasco, pelo nosso canal no YouTube e também em todas as nossas redes sociais. Vocês sabem que o programa passa em rede nacional e também nas nossas mídias todas. Quero dar já o Instagram para vocês, Alexandre Frota, _oficial, Facebook Alexandre Frota, Twitter, @77Frota e no YouTube, Programa do Frota. Agradecer logo nossos apoiadores também, o Seu João Botequim, a Black School, o Bar do Presidente. Hoje no Programa do Frota eu recebo mais do que um amigo, uma pessoa que eu respeito, tenho um carinho enorme por ele. Me ajudou muito quando cheguei em Brasília, deputado federal e dos bons, trabalha bastante, muitas vezes toma decisões polêmicas, assim como eu tomo também, mas sempre verdadeiro. Uma pessoa que tem trabalhado em prol do país. Abra o histórico de votações dele e você vai ver como ele tem votado pelo país, pela democracia do Brasil. A gente, quando chegou em Brasília, eu me tornei amigo dele muito rápido e, enfim, há muito tempo estava querendo trazer ele aqui no programa do Frota porque ele tem muito que falar, muito que explicar, inclusive porque é um dos responsáveis por esse crescimento do Sérgio Moro, né, e tudo que o Sérgio Moro vem fazendo nessa linha de chegada da terceira via. Ele vai falar muito com a gente sobre várias questões. Recebo aqui hoje meu amigo, deputado federal Júnior Bozella. Tudo bem? E aí, Frota, tudo bem? Prazer, irmão, estar aqui com você, enfim, com todo o teu público aqui, as pessoas que você cativa, enfim, que te acompanham. Você é mais do que um amigo, é um irmão. Eu tenho uma consideração muito grande por você, por tudo que você representa, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto chefe de família, esposo, né? E quando você chegou em Brasília, você falou bem, né? A gente conseguiu se identificar muito rápido e criar uma relação de amizade, de empatia, desinteressada, né? Mas Sim. Justamente porque os afins se atraem, porque você é um cara de coração bom e a gente identifica rapidamente quem tem caráter, né? E pessoas como você a gente precisa considerar e preservar e trabalhar para que continue na vida pública nos representando. Pô, obrigado pelas palavras e vamos ao que interessa. Nos últimos dias eu tenho visto você praticamente coordenando aí a campanha do Sérgio Moro, pelo menos uma parte da campanha. Tenho visto você levando o Sérgio Moro em alguns lugares, inclusive recentemente num debate Moro com as mulheres, onde você foi muito bem homenageado e merecidamente. Tinha até algumas amigas minhas lá no palco que eu pude ver. Eu queria que você falasse do Sérgio Moro, né, desse momento que nós estamos vivendo, e como está sendo para você, o que você tá entendendo dessa caminhada inicial com o Sérgio Moro? Frota, você sabe que para nós políticos, talvez o mais fácil, o mais conveniente, o mais confortável, de repente, seria ficar ali em cima do muro, né, tentando fazer uma média com o Arthur Lira, fazendo uma média com o Bolsonaro, fazer uma média com o PT, com o Centrão, enfim. Mas você sabe que a gente nós somos pessoas de posição e de não ficar em cima do muro e de enfrentar os desafios e estar do lado certo da história. E o Sérgio Moro, ele representa o lado certo da história. Eu sempre digo que em 2018 o herói nacional nunca foi o Bolsonaro, o herói nacional era o Sérgio Moro. Sem dúvida. E todo aquele movimento que existiu na sociedade com relação às manifestações para a tirada da Dilma do poder, do impeachment, enfim, a reação que a sociedade teve com relação à classe política, ao sistema corrupto, combalido, né, a forma como os cofres públicos vinham sendo dilapidados, enfim, acharcados. A gente teve ali o Sérgio Moro como o expoente, o baluarte, o homem de valor, o cidadão que teve coragem de peitar o establishment, o sistema podre, poluído, e fez com que as pessoas tivessem uma repulsa pela classe política, não generalizando, não demonizando, porque tem gente boa na política, Claro. Mas aquela banda podre que estava destruindo o nosso país. Obviamente que quando vem a eleição,
O Bolsonaro, ele capitaliza, né, esse sentimento, ele foi o catalisador, sequestrou essa pauta da Lava Jato, o Eduardo Bolsonaro fazia camiseta lá com o Moro eu apoio, aquelas coisas todas que você já sabe, que se votasse no Haddad era sepultar a Lava Jato, e quando virou o governo... Eles próprios sepultaram a Lava Jato. Exatamente, então... Aliás, o Bolsonaro se orgulha de falar que ele acabou com a Lava Jato. Exatamente, né? E a gente sabe os benefícios que a Lava Jato trouxe para a sociedade, né? Os bilhões de reais que foram devolvidos para os cofres da União, né? As delações premiadas, as condenações, os bandidos que foram julgados e foram presos, e agora, nesse governo mequetrefe, tenta de todas as formas retomar a cena do crime. Todos os bandidos estão voltando, inclusive o próprio Bolsonaro foi pro PL para potencializar o Centrão, enfim, fazer o seu plano de poder, de perpetuação de poder, igual o Lula fez ao longo de muitos anos, junto com o PT. Então, estar com o Sérgio Moro, impulsionar, alavancar, caminhar com o Sérgio Moro, mesmo ele não sendo hoje o favorito nas pesquisas, na verdade, um gesto de responsabilidade, de credibilidade e compromisso com aquilo que a gente assumiu em 2018. Você assumiu, eu assumi, todos nós tivemos ali uma pauta, né? E a gente não colocou isso só na teoria, a gente levou para a prática, exercendo a nossa prerrogativa de parlamentar, correspondendo aos anseios da população brasileira que nos escolheram a você, a mim, o Bolsonaro, claro. Enfim, aqueles 57 milhões de pessoas que apostaram no combate às velhas práticas, no combate à corrupção, e que a gente tivesse um mandato voltado aos interesses do próximo. E o Moro também, ele é essa figura, ele é esse personagem, esse sujeito de bem, é um abnegado, um cara que larga, Alexandre, a magistratura, você tem uma estabilidade financeira, você tem um status quo, você é recebido como chefe de Estado internacionalmente, a Lava Jato ela é um expoente fora do país, né? Serviu de exemplo, o Moro é reconhecido mundialmente, então aonde ele fosse dar palestra, né, ele receberia milhões de reais por uma palestra sua, então um sujeito que abdica dessa posição, desse status quo, da estabilidade financeira, do salário de juiz para se entregar a um projeto de país e assumir um ministério, ele já tem que ser levado em consideração. E depois, quando não tem mais a estabilidade da magistratura, não tem mais a estabilidade financeira da carreira jurídica, e tem que abrir mão do seu salário de ministro para voltar para a iniciativa privada, para poder levar o seu sustento para dentro de casa, porque não quis se submeter aos assédios morais ou imorais desse governo, tentaram até comprá-lo, né, com uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Sim, isso é de notório. E eu sou testemunho. Pois é. Então, um homem que não se submete, que não dobra a espinha, que não se ajoelha a um governo que ele julga prejudicado, contaminado, no sentido de defender apenas os interesses da família, dos filhos, esse homem é um homem de valor, que a gente tem que reconhecer e apoiá-lo. É por isso que eu tenho ajudado nessa construção, nessa agenda política, feito o roteiro, acreditando que uma pessoa desprendida, que não tem os filhos em volta. O Bolsonaro colocou os filhos para fazer carreira na política. Sim. Profissionalizou, claro. Não deixou ninguém trabalhar. Você começou a tua vida, você foi trabalhar, lutou, fez novela, fez televisão, sempre de forma honesta, tentando construir a tua trajetória. O Bolsonaro sempre ensinou para os filhos que a política era o caminho para eles ganharem dinheiro. Rápido, sem ninguém nunca trabalhar. Sem dúvida. Então, e o Bolsonaro tentou sequestrar um partido político para ele. Quando o PT governou o país, a gente sabia que o plano do PT era se perpetuar no poder por muitos e muitos anos. E graças ao Moro e à Lava Jato, a gente conseguiu vencer uma eleição no segundo turno. Não foi simples, mesmo com o Lula preso, mas tudo isso graças a todo esse arranjo que o Sérgio Moro ajudou a construir com relação às pautas de combate à corrupção. Enfraqueceu o PT, desempoderou o PT. Aqui não quero entrar nos méritos. Claro. Mas a gente tem que levar em consideração que a vitória em 2018 deve-se ao enfrentamento que o Sérgio Moro conseguiu fazer junto à Lava Jato para desempoderar o PT. Então, quando a gente tem um sujeito desprendido, que não está na atividade pública, na atividade política para fazer carreira, porque um cara que abriu mão da magistratura e depois abriu mão de ser ministro, a gente sabe que ele tá para se dedicar. E se ele perder a eleição, Frota, amanhã ele eventualmente não virá presidente da República, e agora ele deu mais um exemplo. Ele abriu mão de ganhar 98% das pessoas que você consultar, você fala assim, você deixaria de ser ministro? Você abriria a mão de uma vaga no STF? Ou você ficaria quietinho na sua, ali na moita, em cima do muro,
para se manter nessa condição Claro. e nesse status quo. Agora o Moro, na iniciativa privada, na Álvares Marçal ganhando 300 mil por mês. Quem que abre mão do salário de 300 mil por mês na iniciativa privada para vir se dedicar a um projeto de país? Então tem que levar em consideração. E também se ele não ganhar a eleição, ele amanhã vai voltar para a iniciativa privada, vai dar palestra, né, vai ganhar bem, vai ter tranquilidade. Eu falo para as pessoas que política não é atividade de escolha, política é atividade de renúncia. A gente tem que abrir mão dos finais de semana com a família. De tudo. Da nossa... Muita gente não entende isso, acha que é um spa. Exatamente. Muita gente acha que a gente está vivendo um momento, né, diferenciado e se aproveitando disso. E não é qualquer um que sacrifica os seus interesses pessoais para tratar dos interesses coletivos. Claro. Então a gente tem que dar valor, porque tem muita gente que faz porque é profissional da política. Claro. Então aquilo para o cara é um meio de vida, é um sustento. Ele faz da política um instrumento não de transformação da vida do próximo, mas da sua vida pessoal. E o Moro é esse cara. Ele não quer sequestrar um partido para si próprio, como o Bolsonaro quis sequestrar. Não tem os filhos para colocar para fazer carreira na política. Não tem os apaniguados ali para se aproveitar se aproveitar do poder. Então é um cara que tem um espírito público, tem o desejo de transformar o Brasil sem precisar ir para esse sacrifício, né? Essa renúncia de deixar a mulher em casa, os filhos, enfim, um bom salário na iniciativa privada. Então por isso que eu dou valor. É um cidadão que não é um tarado pelo poder. É um cidadão que quer o melhor para a sua nação. Já junto conosco tem aprovado a discussão, o debate para acabar com a reeleição. Sim. É uma coisa importante também, que o Bolsonaro prometeu e não cumpriu. E a gente tem que valorizar essas pessoas. Então é por isso que eu tenho ajudado aí o Moro nessa construção. Eu tenho algumas perguntas para você, que são perguntas que me fazem também. Eu vou começar primeiro, para a gente não deixar esfriar a questão do Lula. Os processos do Lula, muitos estão voltando para o início. Outros foram arquivados. Queria que você me falasse sobre isso. E a segunda questão, que sempre me perguntam é, Frota, você e o Bozella apoiaram o Bolsonaro. Vocês não viram antes o que ele fazia, o que ele falava, o que ele pregava? Ou vocês foram omissos, ou vocês foram ingênuos. Eu já ouvi de tudo, né? Eu já assumi várias vezes e continuo assumindo esse erro e falo, não posso ficar olhando para o passado, eu tenho que viver o presente e consertar o que vem aí pelo futuro. Mas eu queria que você falasse, tudo que foi feito ali atrás, em 2018, inclusive pelo Sérgio Moro, agora o Lula, a cada semana que a gente abre os jornais, o Lula, o processo foi arquivado, voltou para outra vara, vai reiniciar. Como que você vê isso, né? E essa questão do Bolsonaro? Você não viu antes? Eu vou te devolver a pergunta que sempre fazem para mim. Vou começar pela segunda pergunta. Ninguém tem bola de cristal, né? A gente errou tentando acertar. Nós tínhamos as melhores das boas intenções. Né? Inclusive, como eu disse aqui, a sociedade brasileira fez um voto doante na eleição. Sim. A gente não estava escolhendo ali o melhor candidato, mas talvez a gente estava escolhendo uma salvação diferenciada do Brasil para tirar o PT do poder. Por mais que a Dilma tivesse sofrido impeachment, o Michel Temer não foi candidato à reeleição, era um governo transitório. Sim, sem dúvida. E a gente tinha ali que fazer algum movimento mais assertivo. Talvez o Geraldo Alckmin, ali naquela ocasião, ele poderia até ser o candidato certo, mas na hora errada. Ele não empolgava, as pessoas chamavam ele de picolé de chuchu. E quando ele fez aquela aliança monstruosa ali com os partidos de centro, aquilo piorou. Sim, foi pífio. Foi horrível, né? Ele teve 4% na eleição. E as pessoas falam, isso aí é o mais do mesmo. Vai ser contaminado pelo centrão, pelo aparelhamento da máquina pública, dos ministérios. E o Bolsonaro encaixou o discurso naquela eleição. Agora, a gente imaginava que o Bolsonaro ganhando a eleição, ele realmente teria ali um entendimento, um desprendimento, né, de colocar os interesses do Brasil acima da família dele. Sem dúvida. A partir do momento que ele vê os filhos enrolados e uma série de denúncias e problema com a justiça, ele começou a aparelhar. Ele não vive um dia com tranquilidade. Ele trabalha justamente tampando buraco, né? E, sinceramente, Frota, ele tinha lá aquele jeitão dele. Ninguém nunca, assim, a gente conhecia o Bolsonaro, deputado, um pouco à distância.
ele era um ilustre desconhecido da sociedade brasileira. Sim. Com o tempo ele foi se tornando, né, por vários aspectos ali De oportunidade. E aí ele acabou estando no lugar certo e na hora certa. Agora, imaginávamos nós que com uma equipe bem formada, com Mandetta, Gustavo Bebiano, Sérgio Moro, enfim, o Brasil tinha tudo para dar certo se o Bolsonaro não atrapalhasse. Mas é mais forte do que ele, né? Aí ele mostrou o lado dele. Então a gente imaginava que o cara ganhando a eleição, ele poderia falar assim, pô, eu vou ter um espírito republicano, eu vou governar a nação, eu vou sair daquele baixo clero que eu vivia na Câmara Federal, que eu xingava todo mundo. E vou fazer o que eu prometi na campanha, porque ele fez exatamente ao contrário do que ele prometeu na campanha. Porque assim, Alexandre, a gente, por mais assim tosco que o Bolsonaro aparenta ser, e enquanto deputado, ele xingou lá a Maria do Rosário, agrediu a repórter, e esse histórico realmente dele era um histórico ruim, negativo, mas a gente imaginava que ele tinha bons princípios. Assim, ele é grosso, é tosco, enfim, tem toda essa imagem, essa fama de misógino, homofóbico, racista. Mas ele vai passar por cima do sistema. Vai passar por cima do sistema, tem caráter. É um cara que não é envolvido com maracutaia, com falcatrua. E quando ele ganha a presidência, a primeira coisa que ele faz é enterrar a Lava Jato, combate à corrupção. E se torna parte do sistema, né? Abre as pernas, senta no colo do Centrão, porque o que ele faz hoje é exatamente isso. Ele está sentado no colo do Centrão, ele não toma mais nenhuma decisão naquele palácio onde o Centrão, e você vê, nós temos lá o ministro... o chefe da Casa Civil é a personificação do Centrão, né? O Arthur Lira. Porra, a gente sabe que o Arthur Lira chegou ali, né? Abrindo os cofres naquele janeiro lá, negociando os votos. A gente sabe disso. E o Ciro tem o país na mão hoje, junto com o Arthur, concentrando o orçamento público. O Paulo Guedes, que você ajudou muito, eu lembro, na reforma da Previdência. Quando ele chegava lá na Câmara, na comissão especial, ele era achincalhado, avacalhado. Xingado, ameaçado. A esquerda toda ia pra cima dele. Quem blindava o Paulo Guedes lá era você, éramos nós ali naquele momento, para ajudar a aprovação da reforma da Previdência. Né? Que nem essa articulação política o governo Bolsonaro conseguiu constituir na época. E hoje o Paulo Guedes foi simplesmente colocado de lado, virou uma figurinha para o Centrão dominar a pauta. E agora, olha o legado do governo. O orçamento público brasileiro, todo ele concentrado na mão do Arthur Lira, na mão do Ciro, do Centrão como um todo, dando as cartas e as políticas públicas. Enfim, os ministérios anestesiados, o Ministério da Saúde que não funciona, o Ministério da Educação que não funciona desde o primeiro dia de governo. Quer dizer, a cultura alijada, entregue, e o dinheiro ali comendo solto para comprar voto do deputado. O tempo todo. Né? Com orçamento secreto, com emenda extra, a gente sabe o que está acontecendo. Então, como é que a gente poderia imaginar, quando nós estávamos lá no Rio de Janeiro, na convenção do partido, quando o Eduardo Bolsonaro sobe ali no microfone e fala, olha, eu estou olhando aqui... Na cara de cada um de vocês. De cada um de vocês. Né? E eu quero ver, alguns vão chegar, outros não, mas eu quero ver quem chegar, se na lá hora na que o frente, couro comer, na hora que o couro comer, se vai se seduzir pelo discurso do Centrão ou se vai ficar do lado certo. Quer dizer, eu, Alexandre Frota e alguns outros não se seduziram pelo discurso do Centrão. Mas ele sentou semana passada com o Valdemar Costa Neto. Exatamente, eu até citei Cora Coralina outro dia, né? Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende com quem ensina. Né? O Eduardo não aprendeu com quem ele ensinou, né? Com aquilo que ele tentou nos ensinar, que não era para se seduzir pelo discurso do Centrão. Então ele foi o primeiro a se seduzir pelo discurso do Centrão. Né? E sobre os processos do Lula, como é que você vê isso? Que parece assim que agora tudo que o Lula fez, o sítio não é mais dele, o triplex não é mais dele, e todos os processos, ele está sendo muitos processos arquivados. Parece que a mesma justiça que lá atrás parecia ter sido tão assertiva, parece que ela agora está se redimindo, parece que ela errou, e enfim, como que você avalia esse movimento? E tudo isso patrocinado pelo atual governo, que enfraqueceu o combate à corrupção. Tem que deixar isso claro. Os ministros que o Bolsonaro indicou lá para o Supremo Tribunal Federal, em determinados momentos também tiveram alinhados às decisões com relação aos processos do Lula,
Então, tem que deixar claro que esse processo de bolsonarismo e petismo, eles se retroalimentam. Se a gente tivesse um presidente duro, que não tivesse ali vulnerável com relação aos seus filhos e à família, muito provavelmente o que está acontecendo com o Lula agora não estaria acontecendo. Não teria ambiente, não teria clima no Brasil para que se fizesse algo nessa proporção, nesse sentido. O Lula teve aí alguns processos arquivados, o prazo prescricionou, 5 anos se passaram, enfim, teve algumas justificativas. Ele, em nenhum momento, ele foi inocentado. Precisa deixar isso claro para o nosso ouvinte aqui, para o nosso telespectador, que em nenhum momento a justiça inocentou o Lula. Teve alguma revisão de algumas decisões. Muitos voltaram para estaca zero e para a primeira instância, para o fórum determinado. Mas, assim, as decisões que elas foram tomadas no passado, inclusive, elas não foram decisões unilaterais, não foram decisões exclusivas do Sérgio Moro. Claro que não. Elas foram revisadas. Passaram por tribunais, por mais de 5, 6, 7 membros, né? Exatamente. Juízes, desembargadores e promotores. Que deram a decisão também da condenação, enfim, com relação ao triplex, ao sítio. Então, assim, a justiça brasileira comete um equívoco, com relação a essa suspensão, no caso do julgamento. E abre caminho para o Lula. Abre caminho para o Lula, abre um precedente. Assim, se o Bolsonaro ele é o maior cabo eleitoral do Lula, se você vê as pesquisas hoje, ele conseguiu resgatar o petismo. Aquela rejeição, o ódio que as pessoas tinham do PT. Agora tem do bolsonarismo. Claro. Então, assim, é o mito, Ele conseguiu realmente conquistar essa proeza. Aquilo que a gente lutou, todos nós lutamos, e nós sempre mantivemos a nossa coerência claro. De enterrar as velhas práticas e os maus feitos que o PT havia cometido junto à sociedade brasileira. A gente conseguiu ganhar as eleições, a gente conseguiu ajudar para que o país fosse resgatado e as pessoas realmente retomassem o orgulho de ser brasileiro, que todos nós já tínhamos perdido. Quando o Aécio Neves perdeu a eleição para Dilma, muitos de nós falaram, vou embora do Brasil, não dá mais para aguentar isso, aquilo foi a gota d'água e você lembra desses episódios. Então, quando a gente conquista o mais difícil, que era esse desempoderamento e a maneira como o PT estava encrostado na máquina pública brasileira, seja através dos sindicatos, enfim, seja através dos cargos em comissão que ampliaram absurdamente, que o Bolsonaro prometeu acabar. Se você for na máquina pública federal hoje, você vai ver que os cargos continuam todos lá. Aumentaram, inclusive. Alguns até aumentaram. Exato. Essa semana eu vi a gente estava conversando aqui, porque na semana passada eu fiz o Pânico, aliás, foi uma ótima entrevista, mandar um abraço grande aqui para todos lá do Pânico. E aí, essa semana, o Ricardo Salles esteve lá. E eu vi, não sei se você viu a entrevista do Ricardo Salles, o Ricardo Salles falou exatamente isso que eu vou te falar aqui. Ele falou que o Moro foi um ministro apagado, que o Moro foi um ministro aquém do que poderia esperar dele, que o Moro não falava absolutamente com nenhum outro ministro, que chegava lá, que não se comunicava, que saiu do grupo de ministros, que achava que ele poderia ser mais do que todos, que não fez absolutamente nada, enfim, sentou a borracha no Moro. Mas sentou assim, de uma maneira violenta, o Ricardo Salles. Esse que saiu de lá, da maneira que saiu, porque é melhor ser um ministro que não fala com os outros do que um ministro que faz esquema com as madeireiras, Claro, não, sem dúvida, sem dúvida. Ele teve que sair de lá, o Salles, corrido, para não ser preso. Exatamente. E isso ninguém fala, Nós falamos. Claro, Porque o Bolsonaro, ele adora tanto o Salles, tem adoração, sempre defende o Salles publicamente. Por que o Bolsonaro exonerou o Salles? Eu queria entender. Foi porque ele ia ser sem preso. Dúvida. Mas eu acho assim, E é o governo que não tem corrupção. Se o teu ministro está lá, você protege ele igual ele fez com o Weintraub, Não, o Bolsonaro, ele vai chegar em outubro, sem o discurso de combate à corrupção. Porque ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção. Ele não vai poder falar que ele combateu o Covid. Bolsonaro, ele não, quando o Brasil mais precisou de um líder, ele fez justamente ao contrário. E ninguém pode esquecer
da tentativa da compra de 400 milhões de doses de vacina por 400 milhões de reais, as vacinas que não existiam e que estavam sendo cobrados um dólar em cima de cada dose da vacina, lá pelo seu Ricardo Barros e por toda aquela gente que, né, a gente conhece bem. E vão ter aqueles que vão falar, mas não efetivou o crime. É isso. Não, já falam isso. Graças à CPI, né? O crime não foi efetivado. Então você teve que ter uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação, para você coibir, né, o crime que já estava em execução no governo federal, patrocinado ali pelo Bolsonaro, pela família dele. Tem que falar a verdade para as pessoas. Quebrar essa mentirada. Olha, eu nem condeno mais o cidadão que às vezes está hipnotizado por esse governo. E a gente sabe que eles são agressivos, que eles nos encontram na rua, mas eles são vítima daquele gabinete do ódio que o Carlos Bolsonaro vai orquestrando, manipulando com dinheiro público, que nós ajudamos a desvendar, desmantelar na CPI das fake news. E que eles fazem questão que não volte. Então você tem ali uma parcela da sociedade que fica consumindo fake news nos grupos de WhatsApp, enfim, pessoas até de meridiana cultura, enfim, de entendimento, de estudo e tal, mas que às vezes acaba se deixando levar pela essa hipnose, né? São verdadeiros zumbis, inocentes úteis, sendo manipulados pelo palácio, em aquela história, né, da vacina, o Eduardo Bolsonaro, a mãe do Bolsonaro, que Deus o tenha, mas enfim, toda a família tomou vacina e eles ficam pregando que não é para tomar vacina, né, para poder alimentar essa base, essa bolha deles. Então tudo isso é um estudo que o Trump fez nos Estados Unidos, enfim, tem até um livro, né, que fala sobre isso. Agora eu vi uma entrevista esses dias, não sei se foi no Globo, na Folha de São Paulo, né, os criadores do caos, né, então tudo isso é devidamente plantado numa sociedade de bem, honesta, e que acaba sendo manipulada de forma irresponsável, calhorda, né, para você perpetuar no poder essas figuras que não querem saber de trabalhar e não querem saber de entregar vacina, não querem saber de coordenar a pandemia, de salvar a vida do próximo. Acho que tudo isso podia ter feito um gabinete logo no início da pandemia, para coordenar as ações do governo federal, junto ao problema de isolamento social. Você e jamais poderia ter tirado o Mandetta do Ministério, que vinha fazendo um trabalho excelente. E essa questão do Moro aí que o Ricardo Salles falou também, é mentira, né? Porque sem dúvida. O Moro, ele conseguiu avanço. Agora, ele foi boicotado, né, no pacote anticrime, foi sabotado. O Bolsonaro sancionou o juiz de garantia. Então, tudo que o Moro tentou implementar de boas práticas, de boas políticas... Bolsonaro pressionado. E não é só no combate à corrupção, Alexandre, é no combate ao crime organizado. Sem dúvida. Né? A lavagem de dinheiro. Você estava lá na reunião dentro do Palácio comigo, quando aquela Zambelli esculhambou o Bolsonaro, bateu a porta na cara dele e falou que ele era um traidor da pátria. Né? Falou que ele não poderia fazer aquilo de tirar o COAF do Moro. E que ela estava traindo, ele estava ali traindo os princípios, os discursos de campanha. Não quer dizer, o que mudou de lá para cá? Né? Os oportunistas de plantão se mantiveram ao lado do governo e nós ficamos ao lado do que é certo, do lado do Moro, que também saiu do governo. Então, para Damares, para o Paulo Guedes, né? pro Ricardo Salles, é conveniente talvez ficar perto do Bolsonaro, porque eles têm o Queiroga agora, né, porque eles têm a pretensão política, a pretensão de poder, de receber votos. O Salles... Só um minuto. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, vamos parar aqui só um minutinho, rapidinho, a gravação. Para aqui só um minutinho. Guarda aí. Escreve aí o que você estava falando. Do Ricardo Salles. Do Ricardo Salles. Aqueles caras só falam com a bolha deles, Bozão. Sim. Pô, mas tu tinha que ver ele falando no... Fala com a bolha deles. É a furadeira, né? Acho que é. Não sei onde é isso. Mas tá indo bem, tá indo bem. Pô, estamos indo bem pra caralho. Pô. Não, vai falando, aí me corta. Isso. Não, mas estamos indo bem pra caralho. O Instagram não tá funcionando só não? Tá. Eu tô tentando marcar aqui. JR Bozella. JR Bozella? Tá Júnior Bozella, não é? Tá JR, vê se é JR. Acho que é JR. Ah, não, tá aqui. Posso continuar?
O Cadu já foi lá? Não, ele vai continuar aqui sobre o Ricardo Vou emendar Salles. do Ricardo Salles aqui. O barulho, né? Não, a gente parou por causa disso, rapidinho, pô. Tá indo bem. Consertou? Posso ir? Então vambora. Tem café? Tem café aqui, ele quer café. Puro, se tiver puro. E aí tá pode trazer e entrar aqui no meio mesmo, não tem problema nenhum, Geria. Vamos lá, continuar. Tu estava falando do Ricardo Salles. Essa questão do Ricardo Salles, assim como dos demais, o Ricardo Salles ele foi um candidato a deputado federal em 2018, Que não entrou. fracassado, mal votado, né? E aí quando ele ganha a oportunidade de ser ministro, ele entende que o jogo ali é da subserviência, do puxa-saquismo e falar o que o chefe Da quer. malandragem. Exato, ele não tem compromisso com a pátria, com a sociedade, com a verdade, como nós sempre tivemos. Né? Eu falei no início aqui da nossa discussão que talvez pra gente fosse mais confortável ficar. Eu falei isso outro dia. Para mim teria sido muito mais fácil. E falei isso no meu discurso também, quando eu me candidatei para presidente da Câmara, só para poder ter aqueles 11 minutos para falar, que eu queria falar. Então eu falei, eu vou me candidatar. Eu sabia, obviamente, que Passar a tua mensagem, eu né? queria falar. Eu falei, pô, eu vou me candidatar, sei que ninguém vai votar em mim, obviamente. Eu vou abrir mão da minha candidatura. O Vou Kim votar fez isso também. Vou votar no Baleia Rossi, mas eu vou falar na cara daqueles 300 Que eles e têm que poucos ouvir. deputados. E falei na cara dos 300 Eu e tava poucos lá, deputados. eu assisti o seu e ainda falei que para mim Corajoso. teria sido muito mais... E ainda falei que para mim poderia ter sido muito mais fácil ter me aliado ao Arthur Lira, ter vendido meu voto para o Arthur Lira e ter saído de lá com alguns milhões em emendas e ter votado no Arthur Lira. E eu não fiz isso. Meu nome não está em lista de propina, meu nome não está em lista de orçamento secreto, eu não votei em Arthur Lira para receber dinheiro, muito pelo contrário. Eu não tenho cargos nesse governo, sabe? Então eu me sinto muito à vontade, Bozella, para ficar... para debater com esses caras. Sim. Porque, porra, eu faço um trabalho limpo, cara. Eu faço um trabalho até hoje coeso e limpo. Pra você seria mais fácil você ficar lá, que nem a Carla Zambelli ficou. Eu tive mais votos que a Carla Zambelli em 2018. Tive menos que você, mas tive mais votos. Agora todo mundo fala que ela vai ter uma votação estrondosa. Por quê? Ela quando botou o dedo na cara do Bolsonaro e bateu a porta na cara dele... Ninguém tava lá. Tava eu e você e mais algumas pessoas. A gente assistiu, a gente sabe qual a verdadeira posição da Carla Zambelli. Mas pra dúvida. bolha, pra ela ter os votos, é mais conveniente ela ficar baixar lá... a cabeça, rir. Outro dia ele mandou ela calar até a boca e ela riu. Uma vergonha. Achou engraçado. Eu não teria coragem de entrar na minha casa pela porta da frente e encarar meus filhos se eu recebesse uma coça daquela que ela recebeu do Jair Bolsonaro. Enfim, aí cada um sabe onde arde os seus calos. Por isso que eu falo, na política o cara tem que ter independência. Esse pessoal que aprendeu a viver de política, a depender de política e pegou gosto pelo poder, não consegue ter altivez, não consegue se manter coerente, correto, enfim, coeso e representar os interesses das pessoas. Não, ela só representa ali os interesses do Bolsonaro. Então ela tem que baixar a cabeça e mesmo que o Bolsonaro estiver roubando, assaltando, matando, fazendo todas essas barbaridades que ele faz, ela tem que falar amém, assim como o Ricardo Salles, como a moça lá, a Damares. Aquela corja toda que vive porque em eles volta precisam dele. se manter no Sem poder. dúvida. Aí é o projeto de reeleição, aí é aquele vale tudo, né, Alexandre? Custe o que custar. Aliás, vão sair 11 ministros, segundo o Bolsonaro, todos para tentarem eleição para deputado federal, deputado estadual, outro vai sair para governador. Por isso que o Brasil não dá certo, né? Não, a gente pega umas pessoas que foram eleitas aí para ajudar a melhorar a condição de vida do brasileiro, mas não, elas estão mudando a sua própria condição de vida pessoal. Por isso que o Ricardo Salles se presta esse papel de xingar o Moro. Veja só, que ponto nós chegamos. Um cara que faz esquema com madeireira, né? Que estimula a corrupção. Sem dúvida. Né? O desmatamento ilegal. Saiu corrido do governo. Uma vergonha pela porta dos fundos. Sim. Como é que esse sujeito chega em casa e olha pra cara dos filhos e pra mulher? Isso aí tá na biografia dele. É ficha corrida, pô. Né? Como é que você acha que se o Moro chega, como é que você acha que o Moro ele vai conseguir governar com esse centrão lá? Acredito, Alexandre, você Porque lembra? eu vou te falar uma frase, Mas... não vou falar de quem eu ouvi, mas eu lembro bem que eu estava lá embaixo no plenário e logo no início
do primeiro ano nosso e um dos líderes do Centrão virou e falou: quero que o Bolsonaro se foda. Ou ele vai fazer como a gente quer, ou pau na bunda dele. Assim mesmo. Assim mesmo. Eu lembro. Você acha que vai ser assim com o Moro? Eu Caso o Moro chegue? Eu acho que agora está muito pior e qualquer um que ganhar... O que estava ruim piorou. Piorou? Aquela história, né, que o Tirica falava isso, né? Pior do que tá, não fica. Ficou pior. Ficou pior. Né? E a questão do... E a gente sabe como. Ficou pior, sabe por quê, Alexandre? O Bolsonaro tinha tudo para melhorar. E não é, a crítica que ela é construtiva. Você vai lembrar, os caras do Centrão, eles estavam, no início do governo, acuados. Estavam. Nós ficávamos ali no lado direito do plenário, os caras tinham medo, totalmente com a crista baixa. Isso. A gente estava numa lua de mel com a população muito boa, muito grande. O que acabou levando a essa situação de hoje foi o status quo vulnerável da família Bolsonaro. Se eles não tivessem envolvido em esquema de corrupção, de sacanagem, Escândalos. de maracutaia, o que o Bolsonaro fez? Nós fomos lá lutar para aprovar a reforma da Previdência, que era fundamental para recuperar a economia do país, o emprego, organizar as contas públicas. Aí tinham outras reformas pela frente que viriam, a administrativa, a Sim. reforma tributária, essas reformas estruturantes para que a gente pudesse realmente tirar o Brasil do atoleiro. O que o Bolsonaro faz no primeiro ano de governo, no intermédio ali, naquele inteirinho entre a aprovação da reforma da Previdência, né, e as discussões na Câmara? Ele inventa do filho ser embaixador nos Estados Unidos. Sim. O cara que vai e abaixa as calças dessa forma, o que os caras perceberam? O projeto não é o Brasil acima de tudo. É o filho acima de tudo. Exatamente. Os caras lá do Centrão, que você conhece tão bem quanto eu, sacaram que, opa, aí é o mais do mesmo. É só discurso. É tudo farinha do mesmo saco. Ele tá querendo filé mignon pros filhos. Então ele quer proteger os filhos, quer botar um... Como é que o cara que tem 2 milhões de votos em São Paulo, que nunca pisou em São Paulo, em 6 meses de mandato já quer ser embaixador nos Estados Unidos, quer viver o sonho americano para fritar hambúrguer. E o pai patrocinando um negócio desse. No meio de uma reforma da Previdência, os senadores já sacaram. Os deputados já viram. Falaram, vai custar caro esse negócio aqui. Né? E aí é onde o Centrão foi tomando conta. O governo foi mostrando as vísceras, foi se afundando, foi ficando cada vez mais vulnerável, o Bolsonaro se enfraquecendo, fazendo um monte de besteira, Golden Shower, aquela coisa do Foi Carlos... aparecendo os escândalos, aparece o caso Queiroz, que é um dos motivos do meu afastamento dele. Você se desvinculou dessa... Quando eu peço a prisão do Queiroz, que ele me liga, me esculachando, perguntando se eu queria acabar com a vida dele, se eu queria foder o filho dele, que eu tava pensando que eu era quem, que eu para calar a boca, calar a matraca e o caramba, me esculachou. Te ligou, né? Atravessou o palácio da rua. Aí o Flávio foi lá falar comigo, né, porra, papai tá puto contigo, aquela história toda, enfim. E, porra, eu nunca tinha visto Queiroz na minha vida. Comecei a ver o Queiroz quando apareceu nos jornais, na revista, e depois é que eu fui lembrar do Queiroz no palco lá no Rio de Janeiro, porque até então eu não ligava uma pessoa com a outra. Eu não ligava. Aí depois, outro dia que eu vi uma foto do Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, naquela onde o Eduardo faz o discurso do Centrão. Sim, na e convenção. aí atrás do Flávio tá o Queiroz parado. Aí eu falei, olha o Queiroz aqui. Então o Queiroz já estava lá naquele dia, Já existia. e há muito tempo, mas eu não sabia. Eu não sabia. E quando eu peço a prisão do Queiroz, né? Claro. Legitimamente, inclusive, porque, pô, é um corrupto, bandido, Sim. aí, porra, se viraram contra mim. Exato. Né? E é engraçado, porque você, na segunda-feira, você é o herói, e na terça-feira eles querem pintar você como Traidor. o traidor, entendeu? Porque você não aceita o sistema dele. Porque quando eu saí Não pode contrariar. Quando eu saí do bolsonarismo, e o Bozella está aqui de prova, eu saí e o Bolsonaro tinha 60% de aprovação. Era difícil. Não era 20% que tem agora, 22%. Era 60%. Eu apanhei muito, entendeu? O Bolsonaro convenceu os deputados, capitaneados pela Carla Zambelli e pelo Daniel Silveira, que foi preso recentemente, a fazerem um abaixo-assinado contra mim. Esses deputados do PSL fizeram um abaixo-assinado
né, pedindo ao Bivar a minha cabeça. O Bivar me chama lá e fala, Frota, estou com abaixo-assinado aqui, tem uns 15 deputados aqui do PSL a pedido do Bolsonaro, pedindo a tua cabeça. Entendeu? O Bolsonaro não quer mais que você fique no partido. No entanto, 3 meses depois, ele próprio sai do PSL. Exato. Né? Ele próprio sai do PSL. Então a gente passou muito, a gente sofreu muito e as pessoas não têm noção do que a gente sofreu, de ameaças, de... E sofremos por defender o que era certo. Exatamente, exatamente. Enquanto os que estão lá hoje idolatrados por essa bolha manipulada, ficaram defendendo o que era errado. Não tiveram a coragem que nós tivemos de Claro. enfrentar, que você teve, né? De apontar e colocar o dedo na ferida. Para você, talvez, hoje fosse conveniente você estar na condição lá do Daniel Silveira. Estão falando que vai ser até senador. Senador, Né? senador, Olha acho que difícil. loucura, mas tudo bem. Não, eu mas sei. você veja só a quantidade de pessoas na sociedade que tem uma responsabilidade com o seu futuro. Pois é. O que eu falo, para você ter bons políticos, você precisa ter bons eleitores. Se você tiver bom eleitor, você não tem bom político. Quer dizer, você tem eleitores, a democracia ela é maravilhosa, né? Porque ela te dá a oportunidade de trocar a cada 4 anos, se você não concordar. Mas essas pessoas, elas estão entrando de gaiato nessa jogada toda a ponto de apostar no Daniel Silveira. Né? Nós convivemos com o Daniel lá, assim, enquanto parlamentar, ele não cumpriu ali aquilo que a Câmara determina. Claro, que, claro. tanto que ele gravou a conversa de parlamentares. Eu lembro. Então, tudo aquilo que é para fazer, leve e traz, né? Fazer média com o presidente. Ele nunca teve uma conduta de ilibada, republicana, no sentido que Os projetos, nas comissões, né? Não transitou. Essa é a verdade. não trabalhou em benefício do próximo, fez ali um trabalho para alimentar essa bolha, e essa bolha não é um negócio virtual, não é um negócio espiritual, tem pessoas que estão consumindo essas informações e dando força para esse tipo de gente a ponto de amanhã virar senador da República. Tá errado, nós temos que falar a verdade. Eu tenho amigos meus, parentes, que não estão enxergando o que está acontecendo. Por causa dessa máquina manipuladora do gabinete do ódio patrocinado com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, claro. nos induzindo ao erro. Não a você, a mim, mas a muitos outros. Então a nossa caminhada ela é muito mais árdua, ela é muito mais difícil. Né? Sem dúvida. Você sabe disso. Era mais fácil, talvez, ter tido as posturas, as posições que essa Clark ali, bolsonarista, acabou tendo ali, aqueles deputados... Mas pra eles próprios não queriam a gente. Sim, Eles próprios. porque a gente fala a verdade. Eles próprios não Incomoda. queriam, eles estavam muito incomodados. Deixa eu te falar, a gente está gravando o programa com o Júnior Bozella, deputado federal, meu amigo. Eu sei que amanhã, né, vai ser julgado a questão do PSL com o DEM, né, União Brasil. mas a gente não sabe o resultado hoje na gravação. Mas eu queria que você me falasse em que momento está o PSL. Como é que você está vendo o PSL para a próxima campanha? Você acredita que vai sair muita gente dessa janela e vai chegar muita gente? Como é que você que é presidente do PSL, do partido, como é que você está vendo o momento do PSL? Assim, depois que teve o racha com o Bolsonaro, e o presidente saiu do partido, e a gente também defendeu o Bivar, defendeu o partido, porque, a bem da verdade, a família Bolsonaro queria sequestrar. Queria tomar o partido. Tomar de assalto, sem enfim. dúvida. E o Bivar foi extremamente correto com o Bolsonaro, né? Lá na eleição de 2018, saiu da presidência, deixou o Bebiano assumir para dar todas as garantias, passou o dinheiro do partido. Isso. Aquela história que o Bolsonaro gastou 1 milhão na campanha só do PSL, o Bolsonaro levou 15 milhões de largada, ficou com o controle dos cofres, né? Então esse negócio que a campanha do presidente não custou muito, né? Muito mais do que isso, e a gente sabe, né? Claro. Todos os grupos empresariais que colocaram Que recursos, ajudaram, enfim, etc. sem dúvida. E que ajudam aí nessas manifestações de rua também. Até hoje. Bastante. Então, o que não falta ali é recurso, o que não falta ali é dinheiro. Mas, voltando à história do PSL, quando houve essa discussão, esse racha, a gente falou, o PSL tem luz própria, tem altivez, tem condições de ser um partido coeso, equilibrado, de gente racional, que queira o melhor para o país. Tanto que quando eu assumi a presidência do partido aqui em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi expulsar aqueles bolsonaristas que afrontaram a Constituição, o Estado democrático,
né, desrespeitaram as instituições brasileiras, enfim, invadiram hospitais na pandemia, né? Então a gente fez todo esse trabalho aí de... Limpa. Exatamente, de higienização do partido para que a gente pudesse construir um projeto de nação responsável. E nós estávamos caminhando muito bem, né, com relação a isso. Eu fui no Acre, fui em Rondônia, fui no Pará, fui no Paraná, circulei o Brasil ajudando na organização do partido, na remontagem, na reorganização, e nós já tínhamos ali uma meta bastante sólida no sentido de eleger uma bancada consistente de deputados federais. Fatalmente o PSL já estava organizada antes da fusão para eleger ali de 40, 50 deputados, até por causa da estrutura, da capilaridade e da nossa força de vontade de organizar o partido nos demais estados da nação. Quando vem a história da fusão, eu acho que no início disso tudo, a ideia foi extremamente positiva, né, com relação a você unir programas de partido, né? Você tem ali 2 estatutos que falam a mesma língua dentro do liberalismo econômico, da defesa do Estado Democrático de Direito. Então você tem uma similaridade, né, de ideias, de projetos e de programas, e que isso também possa ser um recado para que você enxugue, né, a quantidade de partidos ali representada no parlamento brasileiro. E quando nasce essa fusão, com o objetivo de combater os extremos, né? Então eu torço mesmo aqui para que agora, após a homologação dessa fusão, a gente mantenha, não só no discurso, mas na prática, o verdadeiro DNA da União Brasil, que é justamente de combater os extremos, né? Da gente estar posicionado ali no polo democrático, ajudando a unificar as pessoas que não querem o retrocesso para o nosso país e apoiar realmente um projeto de nação que seja minimamente coeso, equilibrado, para que a gente possa retomar o emprego, enfim, né, a estabilidade econômica que todos nós brasileiros estamos perseguindo desde de antes até da eleição de 2018, antes do impeachment da Dilma e Claro. etc. Então eu torço para que a União Brasil realmente nasça com esse propósito. Após a homologação, a gente consiga entregar na prática tudo aquilo que o novo partido se propôs a fazer. A janela é agora em abril. A janela é em abril. Em abril vai embora muita gente ali do PSL, aquela ala bolsonarista vai toda, né? A tendência é que Que eles saiam. Ali de 25 a 30 deputados que são ligados ali, né? São subservientes, que Sim, estão ali sim. Determinados a cumprir às cegas qualquer orientação do Palácio, saiam do partido, obviamente. Claro. Né? E vá para Não tem nem o por que projeto. ficar, né? Não faz sentido nenhum. Sem dúvida. Não. Tem alguns até que querem ficar, porque estão se sentindo alijados, que o Bolsonaro não dá atenção. Eles não têm coragem de falar publicamente como nós temos, Claro. mas ficam o dia inteiro chorando pelos corredores, né? Reclamando que não é atendido. Que não é atendido, que não tem emprego, que não tem cargo, que não tem emenda, que não tem partido, que não tem fundo. Que votou pelo governo, que votou pelo Bolsonaro e que o Bolsonaro não abriu as portas e que isso. tem dificuldade e que o ministro não atende. Que só atende o Centrão, não atende eles, aí eles não têm pra onde correr, então eles têm que ficar da porta para dentro reclamando e para rua mostrando pro cidadão ali na rede social que eles, mito, mas tão louco para que o mito se ferre. A verdade é essa, né? Essa semana saiu, como que é o nome? É Breno? A matéria que saiu do Breno é no Estadão? Do Breno, do Estadão. No Breno saiu uma matéria no Estadão. Eu não sei se o Bozella sabe, mas o deputado que levou 2 bilhões de reais das emendas secretas e está sob sigilo. Ninguém consegue saber. Eu não sei. Você tem ideia? Não precisa falar o nome, mas você tem ideia? Eu tenho. Tu tem ideia? Come muita banana ele ou não? Eu não sei. 2 bilhões de reais. E aquele Vocês não estão escândalo, entendendo. olha, Não é 2 milhões. É 2 bilhões de reais. É muita coisa. Um deputado só. É um escândalo. Agora, aquele escândalo da ONG lá do Léo Moura também é um negócio absurdo. Absurdo, né? Aquele Recebeu 45 milhões de milhões. reais, um projeto social que não existe.
ou se existe, é bem mequetrefe. Despejaram lá, né? Aí você pega o Brasil, quando vai para uma Olimpíada, o sofrimento que é Sofrimento que para é. ganhar uma medalha. Sem dúvida. O esporte é ferramenta de inclusão social, independente do sucesso Claro. do atleta, do esportista, né? De ganhar, de chegar na excelência, do auge da sua carreira, mas você investir em projetos sociais esportivos de base, ele é decisivo para a formação do caráter do jovem, do adolescente. Então, quer dizer, o Brasil não é um país sério, responsável com relação a essas questões, que muito ajudaria no desenvolvimento econômico, no combate ao crime, enfim, você transformar cidadãos, né? Você formar caráter, e aí você pega a farra do orçamento secreto, um deputado que é atleta do Rio de Janeiro, vai lá e potencializa uma ONG de um ex-jogador de futebol que não tem nenhum campo para treinar e que a molecada não existe. Então, quer dizer, para onde foi esse dinheiro? Então isso é muito grave o que está acontecendo, e a gente tem que revelar isso aqui para a população, porque senão o pessoal acha que está tudo bem. As pessoas acham que está tudo bem, as pessoas ficam pensando que a gente é alienado e não é isso. Aí você pega o COB, você pega, enfim, todas as associações esportivas receberam irrisórios recursos públicos sem nenhum tipo de fomento. E aí você pega o orçamento secreto, a farra do boi, criada nesse governo. O governo que não tem corrupção. Como é que não tem corrupção? O governo passou o orçamento secreto para esses deputados. Um pegou 2 bilhões, o outro pega 45 milhões e coloca na ONG do Léo Moura, que não existe 140. a ONG fake, fantasma. Claro. E não tem corrupção no governo? Quer dizer... Você vem para a reeleição. Venho para Está preparado, estamos trabalhando. Está se preparando. Sabe que não vai ser fácil as caminhadas pelas ruas, né? As caminhadas vão ser... Vou andar com frota do meu lado. Vão ser conturbadas, com o maior prazer. Vou estar lá para te defender. Vai me defender. Mas eu quero te desejar boa sorte. Obrigado. A gente está encerrando aqui o nosso programa. Você sabe que você pode contar comigo na guerra. Igualmente. Estamos juntos aí até o fim. E que você tenha sucesso aí na sua vida, na sua carreira. Obrigado. Voltou agora estava viajando, quase que eu apanhei da esposa dele, porque eu tinha convidado ele para vir e aí tinha uma viagem marcada, ele ainda de férias, tá? Antes que comecem a falar, ele estava de férias e eu já venho convidando ele há muito tempo. Quero deixar à disposição aqui o estúdio para você, o que você precisar. Aquelas férias meia boca, né? Eu tava porque, lá na verdade, não em fica Presidente de férias. Prudente na semana passada, retrasado. E queria aí a ver... minha esposa falou, pô, você não vai tirar 4 dias comigo? Você tá o mês de janeiro todo trabalhando. Eu quero ver se você convence o Moro dele vir aqui bater um papo comigo. Vamos falar com ele. Vai vir, sim. Convence ele. Já mandei recado para ele, para ver se ele vem aqui bater um papo comigo. O Dória já veio, veio o Mandetta, veio o Ciro Gomes, já veio uma galera aqui. E Sérgio Moro, o convite está feito para você bater um papo aqui. Acho importante, eu tenho um outro tipo de público que talvez você nunca tenha falado para esse público. É importante a gente bater esse papo e ouvir. Bozella, mais alguma coisa que queira falar? Não, 1000%. Só te agradecer mesmo o convite, aí, a gentileza. Eu sei da tua... o teu programa ele é bastante concorrido, já entrevistou grandes personalidades, grandes figuras, e agradeço a oportunidade de comunicar com o teu público aqui. E saiba que você realmente é uma pessoa que eu respeito, tem valor, né? E a gente precisa lutar para que homens públicos como você, a gente consiga preservar na atividade política, na atividade pública, porque você na ponta faz a diferença. Conta comigo aí. Vamos lá. Então é isso. Semana que vem a gente vai voltar no mesmo horário. Agradeço a todos vocês que estiveram ligados nas nossas redes sociais, também nas emissoras de televisão. Entrevistei meu amigo e deputado federal Júnior Bozella. Fiquem com Deus, usem máscara, preservem-se. Aqueles que ainda não tomaram a vacina, tomem vergonha na cara e vá tomar a vacina, que é importante para a gente, o mais rápido possível, sanar esse problema sanitário mundial que nós estamos tendo, e no Brasil não tem sido diferente, tá bom? Agradeço a vocês, obrigado, Bozella, fiquem com Deus e a gente volta na semana que vem. Tchau.